vai estar errado na hora da tua prova. Eles vão perguntar isso? Dificilmente. A máxima que eles podem fazer é assim, ó, falar o que é o criacionismo. É quando você acredita que um Deus poderoso criou tudo, tá certo. Mas não vão falar, claro que tá certo, vocês não são bobos, não vão arrumar pano pra manga. Bom, agora vamos falar das bacanas. A primeira delas que eu gostaria de falar para vocês é a famosa abiogênese. O que é a abiogênese, moçada? Ela acredita que a vida surge da matéria morta. Que a matéria morta ela tem uma energia vital dentro dela que produz seres vivos. Meu, que absurdo! Como assim, Júlio? Por exemplo, os peixes viriam do lodo do rio. Então você tem aquele barro embaixo do rio, e aquele barro é morto, não é ser vivo, é matéria orgânica aquilo. Ele tem uma força vital que faz peixe. Ele produz peixes para o rio. Isso é a biogênese. Nossa, Júlio, que absurdo! Que absurdo! A humanidade acreditou nisso por mais de 1000 anos. Sócrates acreditou nisso. Aristóteles acreditou nisso. Lamarck acreditava nisso, que eu vou falar dele na próxima aula. Uma galera acreditou nisso. Ah, meu Deus, como isso é possível? Galera, não tinha as descobertas que nós temos hoje, não pode deixar o cara idiota. Sabe como é que fazia rato naquela época? Você pegava uma camisa, botava farinha de trigo, botava num porão escuro e depois de 3 semanas você voltava lá e tinha rato. Os ratos surgiram da camisa com farinha. Era como eles explicavam o surgimento de rato. Tinha receita até para fazer rato se você quisesse. Claro que você sabe que o rato foi lá comer, mas os caras acreditavam friamente que o rato saía daquela camisa com farinha de trigo. Certo? Isso é a biogênese. É acreditar que a vida surge de algo não vivo. Ei, é óbvio que naquela época alguém ia olhar para isso e falar, pô, isso aí é mó viagem, malandro. A biogênese, o quê? Ser vivo vem de matéria morta? Para, vocês estão viajando. Vou acabar agora com esse conceito de vocês. Surge um italiano de Florença, Francesco Redi, e ele pega em 1750 2 potes de maionese. Não sei se tinha maionese na época, mas ele pegou 2 potes de vidro. E aí é o seguinte, sabe como é que surgiam as moscas naquela época, segundo a biogênese? Da carne podre. Então a carne podre, ela tinha uma força vital que formava moscas. Claro que você sabe que a mosca faz o que na carne podre? Ela bota ovo, sai a lada e nasce outra mosca. Mas os caras não achavam isso. E aí o Red faz assim, ele pega uma carne, bota dentro de um pote, e esse pote, meu querido, ele fecha. Se ele fecha, surge larva e mosca aqui? Aí ele fala, aí galera, aí ó, cadê as larvas? Cadê a tal da biogênese? Vocês são a galera que acreditava na biogênese. Ô, cabreiro. Então, cadê a vida surgindo de matéria morta aqui? Cadê? Cadê? É claro, meu filho. Que? Tu tampou o pote. E daí? Falta ar dentro do pote. Por isso que não está surgindo a vida aqui. É verdade. Fora, fora. E aí o Red fala assim, ó. Ah, é? Então, peraí. Ele pega e faz o quê? Um pote com uma tampa toda furada, que nem uma peneira. Moçada, tá entrando. E a mosca? Não. Ou seja, não vai surgir mosca aqui de novo, porque ela não vai conseguir botar ovo. E aí, malandro, e agora? A galera começa a acreditar no Red. Fala, é verdade mesmo. Esse negócio de vida surgir de matéria morta, isso é mó viagem, malandro. Isso é mó viagem. O Red é o cara correto. Só que aí, o que acreditavam eles, gente? Se você pegasse um pote e botasse uma matéria orgânica dentro sem nada, tipo um suco de batata com beterraba, soja e farinha de trigo, tá? E você jogasse aqui essa matéria orgânica, não ia ter nada, né? Mas depois de uns dias, não ia surgir um monte de coisa aqui, fungo, bactéria. Os caras continuavam batendo uma tecla que talvez macro-organismos não fosse por abiogênese, mas os micro-organismos continuavam sendo produzidos pela abiogênese. Por quê? Porque você pega um pote e não tem nada, e daqui a pouco surge um monte de coisa, cogumelo, sei lá, bactéria, num lugar que não tinha nada, pô, tá vindo de uma força vital, a biogênese é correta. Quer ver esse exemplo? Você pode fazer na tua casa. Aí você vai entender. Você pega um tênis, tem essa cabeção. E aí, beleza, tudo bom? Você que está em casa, e aí, tranquilo? Aqui, ó, moçada, então olha só que bacana. Que dia que cabe essa aula? Tem horas? Sempre, então olha
gelatina num pote. No final do dia, pega um palito e raspa no meio dos teus dedos. Tu não vai ver nada. Não vai ter nada. Pega esse palito que você raspou nos seus dedos e raspe na gelatina, que é o meio de cultura. Tu não vai ver nada. Fecha esse pote com a gelatina, bota dentro de um armário, deixa ele por 3 semanas lá. O que vai acontecer, moçada? Não tinha nada lá, você não viu nada. Quando você abrir aquele pote depois de 3 semanas, vai ter até um gnomo dentro do pote, né? Te dando tchau. Olá, amigo, né? Então assim, ó, surge uma porrada de coisa ali dentro. Os caras diziam que nesse caso era a biogênese. Para eles, era a gelatina que estava dando origem a esses micro-organismos. Até que surgiu um cara chamado Pasteur. Sabe o que o Pasteur fez, moçada? Ele pegou, resumidamente, ele pegou essa substância nutritiva e fez o quê? O que eu faço para não surgir bactéria aqui? Eu fervo. Ele ferveu. E ao mesmo tempo ele criou um pote, para a galera não reclamar, um pote que permitia a entrada de ar, que era o pescoço de cisne, permitia a entrada de ar, mas não permitia o que, moçada? A entrada de micro-organismos, que ficavam depositados aqui, ó. Com isso, você tem uma substância orgânica recebendo ar, sem o fogo já foi esterilizado, e mesmo assim não está nascendo nada aqui. Provando o quê? Provando que a biogênese é uma grande enganação, que um ser vivo não surge de matéria morta, que um ser vivo surge de outro ser vivo. E o Pasteur acaba com a biogênese e cria uma outra teoria, que é a biogênese. A biogênese, moçada, ela diz que uma vida surge de outra vida. Fácil, o Pasteur que criou isso. De onde você veio? É. Da barriga da mãe. Veio da barriga da mãe. Ela veio da barriga da mãe. A mãe dela veio da mãe dela, da avó dela, tá? A avó dela veio da bisavó. A bisavó veio da tataravó. E outra tatara. Ou seja, um ser vivo foi dando origem ao outro. O Pasteur criou isso, biogênese. Só que aí, malandro, a casa caiu pro lado dele. Uma hora levantaram a mão e perguntaram assim, beleza, um ser vivo surge de outro ser vivo. Tá, e como surgiu o primeiro? E ele fica com cara de bunda e morre sem conseguir responder. Como surgiu o primeiro, você verá na próxima aula. São cenas para o próximo capítulo. Pode entrar no céu. Beleza? Vou lá comer um negócio. Boa tarde, boa tarde. E já volto aí. Anselmo, o controle. Desculpa. Acho que você me deve desculpas, Anselmo. Ó, gente, eu tenho que... Acho Desculpa. que você me deve desculpas. Eu jurando que não tinha pego o controle, o Anselmo pegou sim, mentiroso. Já vou dizer duas coisas. Tá bom. Contra o ódio, eu planto o amor. Eu aprendi a perdoar os inimigos. Não, mas dá de inverter em programa de computador. Sábado exato me ligou 50 mil vezes. Fui eu. Foi tu? Foi. Pra dizer o que tinha achado? É. Onde é que tava? Estava nas... Não, pra gaveta, né?